Olá, boa noite, boa noite. Vamos convidar aqui para a nossa live de hoje. Boa noite a todos. Vamos convidar aqui o Edson Rontani Júnior, que vai participar dessa live com a gente. Muito boa noite para todo mundo que está chegando aí. Vamos lá, Edson. Edson Rontani Júnior. Estou aguardando ele entrar, tá entrando aí. Fala, Edson! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em ordem. Boa noite, então, mais uma vez a todos que estão chegando e que vão chegar ainda para a live nossa desta quarta-feira. Assunto polêmico, não é mesmo, Edson? O assunto vamos ver como a gente vai discorrer em cima dessa polêmica, né? Você quer falar do seu livro antes? Depois a gente volta a falar de novo, mas você vai lançar um livro, é isso, Edson? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, Marcos, por favor. Vai ajeitando aí, fica à vontade. Ao vivo é isso, né? A tecnologia melhora, o jornalismo melhora, mas às vezes a nossa capacidade fica um pouco limitada, né? Tá tranquilo. Marcos, esse ano eu acho que eu vou lançar 3 livros, viu? 3 livros? 3 livros. Na falta de um, eu estou tentando lançar 3 livros. Um já está impresso, chama A Foto e a História Piracicaba Antiga, vai sair agora em abril. Foi impresso pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. E o segundo, eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo hoje, que se chama Cartas a Piracicaba. A vida, né, do Correio Militar durante a Revolução de 1932. Como que movimentou-se a comunicação há 90 anos atrás, né? Por isso que esses dias nós debatemos aí no Facebook sobre o jornalismo. O jornalismo melhorou ou o jornalismo piorou, né? É lógico que pela tecnologia ele melhorou bastante. E o terceiro livro, na verdade, que eu pretendo lançar nesse ano ainda, são dos 50 anos do Salão de Caricatura de Piracicaba. Não é Salão de Humor de Piracicaba, é o Salão de Caricatura. A gente apregou o seguinte, Marcos, Piracicaba tem um salão de humor, só que o salão de humor foi feito por 15, 20 pessoas, teve apoio do serviço público, da Prefeitura Municipal. Piracicaba se esquece que antes do salão de humor, pessoas como meu pai, o Edson Rontani, o Renato Wagner, que leva inclusive o nome de uma avenida aqui em Piracicaba, Rudney Bassetti e tantos outros fizeram o Salão de Caricatura de 1970 a 1974, 4 anos aí em que houve o salão. Porém, uma andorinha só não faz verão. Essas pessoas que estavam sozinhas, sem recursos públicos, muitas vezes fazendo exposição com o dinheiro do próprio bolso, né, acabaram deixando de lado. Vem uma turma aí muito mais pesada. Vamos deixar aí essa comunicação para essas pessoas que estão aí. Sem contar também que o medo, né, que existia na época, né, Marcos? 74, Emílio Gasparzou Médici. O ano que eu nasci, viu? Olha só, hein? Eu nem nascido eu era essa época ainda, viu, para dizer para você. Então a gente tem assim uma ditadura que matava as pessoas que se expressavam, seja através de música, através da política, através da arte, né? Então teve esse receio e tudo isso a gente pretende resgatar ao longo desse ano de 2022. Uma felicidade eu tive agora à tarde, viu, Marcos? Ah, é? Né? Por volta do meio-dia, meio-dia e meia, o Carça Apertada lá, o João Dória, divulgou que nós não teremos mais que usar máscara na rua, né? Na rua, em locais públicos. E assim, é aquele desabotoar, né, do terno, tirando a máscara. Eu vi muita gente na rua mais feliz. A gente volta a ver o sorriso das pessoas, né? 2 anos com máscara, escondendo o sorriso, a dentição. Volta a reconhecer gente nota as pessoas, hoje né, Edson? Exatamente. Eu sou a favor do seguinte, viu, Marcos? Vou ser sincero com você. Os feios deveriam continuar usando máscara. Nós que somos bonitos, a gente está liberado aí, né? O que você acha? Quando você vê só os olhos, né? Nem fale. Olha, quem ainda não conhece, por acaso ainda não conhece o Edson é filho do saudoso Edson Rontani, que é o pai do Inhoquim, né, Edson? Exatamente. O pai do personagem lá do 15, o Inhoquim.
o pai dele fazia aquelas tirinhas do Jornal de Piracicaba, né? Na época do Jornal Impresso, que, quer dizer, tem ainda o Jornal Impresso, mas na época que o Jornal Impresso era muito representativo, né? Vocês... Bom, tinha dos jogos, né? Do 15... Isso. Fazia aquelas tirinhas para receber a Ponte Preta, receber a Ferroviária, enfim, era bacana, né? São Bento, Santos, times fortes, né? Palmeiras, Corinthians, Depois... Sócrates jogou aqui, né? Então essa época é bem retratada. Isso vai render também um livro em breve, viu, Marcos? Bacana, bacana. E depois também tem o Você Sabia, que fez sucesso também, né, Celso? Né, Edson? Sim, Você Sabia, publicado de 1988 a 1997. Depois eu republiquei de 2004 a 2008 no Jornal de Piracicaba. Muita gente ainda vem próximo a mim, né, bater na costa e agradecer, viu? Tirei 10 em história pelos casos que o seu pai contava no Você Sabia, né, que saía inicialmente aos domingos, depois aos sábados no Jornal de Piracicaba e também no Diário de Piracicaba. Tudo foi lá que começou, viu, Marcos? Bacana, muito bacana. Bem, essa live a gente resolveu fazer porque o Edson ele fez uma postagem esses dias no Facebook que rendeu bastante, né? Teve lá uma repercussão meio até acalorada, né? Enfim, sobre o jornalismo. Qual é que foi a pergunta exata que você fez, Edson? Na verdade, eu fiz uma afirmação, né, Marcos, que foi a seguinte: piorou o mundo ou melhorou o jornalismo? Mais ou menos assim, né? Nós aprendemos na Faculdade de Comunicação Social essa frase, né? Não é o mundo que está piorando, é o jornalismo que está melhorando. A partir dessa denotação que eu fiz, aí as pedras começaram a rolar, né? Na verdade, eu gostaria até de explicar o que é isso. Essa frase, veja bem, até imprimi aqui, essa frase não é minha. Como eu disse, nas graduações de Comunicação Social, ela foi muito citada. Eu imprimi aqui para vocês verem, né? Não foi o mundo que piorou. As coberturas jornalísticas é que melhoraram muito. Então, essa é a essência da frase que eu fiz, né? Então, assim, piorou, o mundo não está pior. O mundo está como sempre. As coisas estão acontecendo. Antes as coisas aconteciam, os fatos aconteciam e nós não sabíamos. E eu troquei no Facebook a frase, né? Aqui fala cobertura jornalística. E eu coloquei o jornalismo melhorou. Só que muita gente desceu o cacete na comunicação, né? Essa frase, ela foi dita por as pessoas entenderam outra coisa ou quiseram se expressar diferente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como já diria o bom filósofo, né? O jornalismo, o mundo sempre teve guerra, sempre teve coisa ruim, enfim, né? É que hoje a gente consegue acompanhar em tempo real e ver imagens fortíssimas. É isso que o Edson quis dizer, né? E antigamente eu não vivia na Segunda Guerra Mundial, mas imagino que não se via imagem nenhuma. Hoje a gente tem documentário que mostra muita coisa, mas naquela época ninguém conseguia acompanhar em tempo real o que estava acontecendo lá na Europa. Enfim, mas aí as pessoas foram para outro lado, que o fato de o jornalismo ter credibilidade, imparcialidade ou não, né? Então é uma coisa, outra coisa, né, Edson? Nós estamos vivendo um momento de polarização, principalmente política sanitária, com a crise da pandemia, que está trazendo reflexos sociais, gasolina subindo, dólar aumentando, em consequência, tudo subindo. Hoje eu fui no mercado municipal de manhã, o ovo que eu pagava a dúzia a R$7, já foi a 10, né? E eu sou um sarrista sério, viu, Hermanac? Eu cheguei e falei para a vendedora, mas por que subiu tanto assim? Galinha não anda de moto, não queima combustível, né? Aí uma senhora que estava do lado já emendou, mas e a gasolina que esse ovo, né? A moto que esse ovo pegou para chegar aqui à sua casa, né? E foi só risos, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de polarização, em que esquerda é uma coisa, direita é outra coisa. As situações, elas são, assim, vistas como muita crítica, né? Não gosto disso, como time de futebol, como uma sociedade religiosa, enfim, cada um tem o seu lado. E isso é natural do ser humano. O que nós temos hoje, Marcos, é o poder da comunicação individual, a democratização ao acesso de tecnologias de informação, como o celular, como, por exemplo, o Facebook, o TikTok e tantas outras mídias digitais, faz com que coloquemos a boca no trombone. Nós tínhamos, inclusive, aqui em Piracicaba, um jornal que publicava uma coluna exatamente
com esse título, Boca no... Boca no Trombone. Lembra disso? Sim. 2000, 2002, 99, mais ou menos. Ele perdeu esse espaço para quem? Na época, para... Agora me fugiu. Como que chamava aquela primeira mídia social que nós tivemos? Orkut. Orkut. Exatamente. O Orkut, ele tomou o lugar do jornal tradicional, né? Por quê? Porque as pessoas iam lá e não dependiam de filtragem de jornalistas e escreviam o que queriam, né? Por exemplo, tem um buraco aqui na minha rua, a luz não está acendendo à noite, falta segurança, etc, etc, etc. Isso aí já foi o princípio da perda do domínio da comunicação. Essa frase que eu citei aqui, Marcos, ela tem mais ou menos 100 anos de citação, tá? Foi dita pelo filósofo G.K. Chesterton, tá? Norte-americano. Ele escreveu na revista Time e tantos outros. Como você disse, tá? Um momento que eu vou citar nesse livro que eu estou escrevendo para ser lançado em julho, Cartas a Piracicaba, eu deverei citar um exemplo do Aldo Chiorato. Quem foi Aldo Chiorato? Foi um jovem não, uma criança, 9 anos de idade, eu falo que foi criança. O que ele era na Revolução de 1932? Ele morava em Campinas com a família Chiorato, e na época, como era uma guerra com aviação distribuindo balas, distribuindo granadas, distribuindo bombas, ele era o mensageiro que levava, por exemplo, uma notícia chegada de São Paulo ao quartel-general. Nós não tínhamos WhatsApp, que você vinha ali e escrevia na hora. Olha, hoje teremos um ataque surpresa tal hora. Ou se prepare, o general, o comandante está vindo aí. Quem que fazia a comunicação? A única comunicação que tínhamos assim de forma rápida era o telefone, que não era tão rápido, e o telégrafo, que era um pouquinho mais rápido, né? Você deve se lembrar daqueles filmes que passavam no cinema, o canal 100, se não me engano, né? Antes dos filmes, nos anos 80, até os anos 80, mais ou menos, 90, tinha o canal 100, né? Sim. Aí você via, Flamengo vence, não sei o que lá, mas isso aí foi 9 meses que aconteceu, demorava para chegar a informação. O Aldo Chiorato, ele pegava esses bilhetes e levava de um lado para o outro, ele era o mensageiro, era o WhatsApp analógico da época. Temos a memória dele aí, né? Ele acabou num dia desse em que estava fazendo o tráfego de uma mensagem de um local para o outro, ele foi atingido, passou um avião, um teco-teco, isso em julho, agosto de 1932, passou ali um teco-teco, esse teco-teco jogou uma granada, essa granada explodiu no chão, atingiu e matou o menino de 9 anos. Tá? Então, fala assim, o jornalismo melhorou? Melhorou, era pior antes, né? Perdiam-se vidas por causa de uma comunicação que era demorada, que era arcaica, né? Hoje em dia você está na Ucrânia, em Kiev, e manda um recado para nós, manda uma fotografia. Então, essa é a questão que quis abordar. Para nós, jornalistas, o jornalismo, a qualidade jornalística melhorou. É como você falar, nossa, a profissão de sapateiro melhorou. Melhorou, tem cola mais adesivas, não usamos mais pregos. Ah, mas o sapato, ele dói meu pé. Opa! Uma coisa é a profissão, a execução, a matéria-prima, e uma outra coisa é como o receptor recebe essa mensagem. Né? A gente que trabalha com comunicação sabe, o jornalismo melhorou? Melhorou. Ah, não, peraí, existem ruídos no meio do caminho. Não gosto de empresa jornalística tal, não gosto de jornal tal, não gosto disso aqui, não gosto daquele canal, entende? Mas a gente nota que o jornalismo está tomando aí caminhos que facilitam a nossa vida, né? Com certeza. Mas pela repercussão, pelos comentários do seu post, e não só por isso também, né? Por tudo que a gente tem visto atualmente, e já também não é de hoje, existe sim uma grande insatisfação popular. Não sei se apenas pela chegada das redes sociais, da internet, que tornou a comunicação diferente, ou se porque as coisas começaram a ficar mais escancaradas de repente. Porque é fato que as pessoas precisam entender também que uma empresa jornalística, uma televisão, uma Rede Globo, um Estadão, né, o Estado de São Paulo, são todas empresas, né? Elas não são organizações de assistência, são empresas. Tem lá os funcionários, precisam ter folha de pagamento, cobrir custos, enfim.
E quando a gente fala de jornalismo parcial ou imparcial, fica complicado. E hoje as pessoas estão enxergando isso melhor, né? Que isso desperta interesses, isso gera conflitos de interesse quando, por exemplo, o governo está lá, não é o caso de hoje, que todo mundo sabe que foi cortado, mas antigamente o governo despejando bilhões numa empresa de comunicação, mais milhões em determinado jornal. Quer dizer, gera uma desconfiança natural, é óbvio isso, é óbvio que vai haver interesse, a gente sabe disso, nós trabalhamos, Edson, na Rádio Alvorada, na década de 90, e sempre teve isso, de um jeito ou de outro, uma coisa mais aberta, uma coisa mais fechada, mais tímida, mas sempre teve. É complicado quando o governo está investindo milhões, bilhões que seja numa emissora de televisão, e aquela emissora de televisão passa a ter que falar mal. Uma hora ou outra ela vai ser interpelada a parar aquilo, ou ela para de receber a verba pública. E aí acontece que daí... e a gente sabe, como jornalista também, né, Edson? A gente sabe que dá para aliviar, que dá para pegar pesado, e se tratando dessas mídias que têm uma penetração enorme, nacional e até no mundo, dá para fazer do jeito que eles querem, dá para contar a história, muitas vezes, do jeito que é mais interessante para eles. Dá para deixar algumas coisas debaixo do tapete, dá para não falar daquilo. Vamos aliviar aqui, vamos deixar um pouquinho ali, porque senão aquela verba que a gente tem vai ser cortada. Aí complica a situação. E hoje está realmente a insatisfação não vou falar de 100% da população, mas em geral a insatisfação é nítida, né? Das pessoas, ou esse papel que o jornalismo está fazendo nos dias de hoje, né? Isso não é falar mal da nossa categoria de jeito nenhum, porque em toda categoria tem gente boa e tem gente ruim. Em toda categoria tem interesses, seja numa empresa de indústria mecânica, automotiva, enfim, todo mundo tem seus interesses. Só que quando entra na seara do jornalismo, complica, porque aí fica conflitando com os interesses do cidadão, né, Edson? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. Não, exatamente. Marcos, você já parou para pensar, por exemplo, na guerra da Ucrânia? Quem que é o mocinho, quem é o vilão? Hoje estão passando para o Ocidente, para nós aqui no Brasil, por exemplo, que o Putin, ele é o vilão, né? Ele tem uma cara muito confiável. Não estou defendendo Putin, comunismo, não estou defendendo nada. Essa guerra, na verdade, está mostrando um lado. É logicamente o quê? Através de vídeos, a gente tem visto aí, quem acompanha, né, pelo Instagram, pelas outras mídias, pelo Jornal Nacional, etc. e tal, vê o próprio cidadão da Ucrânia, de Kiev, por exemplo, com uma câmera na mão e apresentando ali, de repente cai uma bomba. Atrás, esses dias, foi domingo, o rapaz estava lá narrando alguma coisa, de repente cai uma bomba e matou uma família inteira lá, né? Apareceu nas mídias aí os corpos no chão, com sangue. É isso que dá ibope. E a televisão não consegue mostrar tudo, né? A televisão não consegue. Você entra nas redes sociais, em Twitter, YouTube, você vê cenas horríveis que não dá mesmo para mostrar na televisão, né? Tanto que se você segue o UOL, Estadão, existe lá o termo, né? Imagens sensíveis. Prosseguir ou não, porque você vai ver se é isso que dá audiência, Marcos. 75 mil, 25 mil, 90 mil visualizações. É através disso que nós estamos mudando com essa tecnologia da informação. Os jornais aqui de nossa cidade e região, o que estão colocando, por exemplo, de cachorro desaparecido, de gatinho que sumiu, cachorro encontrado, porque é nessa sensibilidade que existe o quê? Não a razão, a emoção do leitor, entende? Nelson Rodrigues já dizia, a gente não tem interesse em saber o que está acontecendo lá no Uzbequistão, na Somália, na Irlanda, a gente quer saber o que está acontecendo na esquina, o cachorro que foi morto por um vizinho, o ônibus que atropelou um pedestre em andamento, né? Hoje, essa situação se inverteu. Talvez a frase do Chesterton que eu disse para vocês esteja desatualizada. 100 anos atrás era uma situação. Mudou o jornalismo, piorou as condições. Eu só me recordo do seguinte,
Duas situações aí, situações, Marcos, que a gente pode colocar como exemplo, né? Um foi passado para mim, eu me lembro já, acho que uns 10 anos atrás, pelo Ricardo Viveiros. Ricardo Viveiros é um jornalista de renome, ele é membro aí do Conselho Consultivo do Salão Internacional de Humor, e numa das reuniões que nós tivemos em São Paulo, junto à ex-secretária Rosângela Camolese, ele comentou o seguinte: ele trabalhava na Rádio Jovem Pan AM de São Paulo nos anos 70. E teve um caso lá, criminoso, e ele combinou com um juiz, um advogado, de falar sobre esse assunto. Senhor juiz, então fica amanhã, tal hora, eu vou aí, entrevisto o senhor sobre o caso tal. Ótimo. Vai a Kombi, descarrega todos aqueles equipamentos, imagina isso aí em 74, quase 40, quase 50 anos atrás, né? Equipamento daqui, liga ali, testa, antena, quer dizer, olha o aparato que se levava na época, né? Aí deu o sinal, entra ao vivo agora, Ricardo Viveiros, ele chega lá com o microfone, sou Ricardo Viveiros, estou aqui na comarca tal, vou falar com o juiz tal sobre a situação tal. Senhor juiz, o que o senhor acha do caso? Passou o microfone para ele, o juiz falou: eu só me posiciono depois que ler os autos do processo. O Ricardo falou: eu tive que fazer toda essa mudança, trazer um caminhão aqui para o senhor falar isso? Não quero emitir opinião nenhuma, porque agora eu não fiz. Quer dizer, é aquela coisa, né? Quem carrega o piano nunca leva os aplausos, o pianista é que leva, né? Então, para nós, assim, ter que desmontar o rádio, desmontar a antena, voltar tudo de novo na Kombi, não é como hoje, que você tem um celular que você faz tudo. Faz vídeo, faz áudio, faz podcast, coloca no YouTube. Você tem muito mais facilidade dessa situação. Você comentou aí que nós trabalhamos na Rádio Alvorada, né? Nos anos 90. Tínhamos lá um aparelho que chamava-se HT. Esse telefone aqui acho que é 10% do tamanho do bicho, né, Marcos? Era um grande, com uma antena. Era desse tamanho e a antena subia assim. Imagina um sapato 45, uma caixa de sapato 45, 46 e uma antena. E se você virasse a esquina, já não pegava, não é? Então, assim, muitas vezes tem que pegar um gravador para ir com a gravação e trazer para fazer. Então, o jornalismo melhorou para o jornalista e também melhorou, melhorou para o consumidor final. O receptor da mensagem. Por quê? Como eu disse, você tem hoje o voluntário lá em Kiev narrando que a cidade está sendo ameaçada e durante a sua fala uma bomba cai atrás. Então, assim, ela se tornou mais instantânea. Tá bom, Edson, eu tenho aqui em Piracicaba. Como que a gente faz, então, falando dessa insatisfação das pessoas, como é que faz isso? Dá para o jornalismo ser imparcial? Dá para o jornalismo viver independente de verba pública, para não ter suspeição, para não ficar uma coisa esquisita? Dá para falar somente as coisas verdadeiras? Dá para não inventar história? Dá para não manipular? Como é que faz? As pessoas não estão confiando mais, Edson. Não estão. Essa é a reação das pessoas. Você vai falar de Rede Globo? Nessa época nossa, Jornal Nacional era a gente sentava em frente da televisão para assistir e aquilo era a verdade total, né? A verdade total. A gente assistia o Cid Moreira, o Chapelin falando e, nossa, meu Deus do céu, aquilo virava assunto e era ponto final. Falou, tá falado. Hoje não. Hoje as pessoas mal querem assistir Jornal Nacional e se assistem com aquele pé atrás, assim, ih, essa notícia não está bem contada. Ih, aí tem interesse. Como é que faz isso, Edson? Como é que resolve isso? Eu não sou, assim, o gênio da lâmpada mágica que vai dar a solução. Tudo que nós estamos falando aqui, né, Marcos, são opiniões pessoais. Exatamente, são opiniões pessoais. Hoje que você falou, dá para confiar? Eu falo que não dá. Tá? Eu mexo com comunicação empresarial já desde 94, ou seja, 28 anos. Né? Saí da comunicação social há quase que 30 anos atrás. Então, eu faço uma comunicação dirigida para empresas que contratam o meu serviço. Sim. Logicamente, falar do produto, do serviço que está sendo comercializado. Na imprensa, vamos dizer assim, hoje, a gente lê na capa, né? Candidato tal, negocia tal com tal partido. Opa, ele está querendo elogiar ou criticar. Isso que você falou existe também com muita
muita veemência no Brasil. A gente sabe que por anos e anos, emissoras de televisão, uma ou outra, né, recebiam verbas do governo federal, né? Então, assim, não mete o pitaco ali que isso aí não pode acontecer, né? Então, assim, nós temos uma posição hoje em que, não vou dizer, não é o jornalista que ganha, né, Marcos? Você sabe que não é o profissional final que ganha, toda a instituição, seja Globo, seja SBT, seja Record, tá? Ainda continua tendo o seu papel importante, por exemplo, um jornal nacional, tá? Agora, me diga, será que o Netflix também não tem uma filosofia consumista? Claro que tem, Né? claro que tem. Nós estamos consumindo cada vez mais, eu não sei se foi com você que eu comentei, nós estamos consumindo cada vez mais filmes da Coreia. Por quê? Sendo que o maior produtor de filmes hoje, mais barato e maior produtor, são aqueles terceirizados na China. Muitos filmes norte-americanos lançados em Hollywood são feitos na China, porque mão de obra barata, entende? Muito mais fácil de se fazer, muito mais pessoas para se fazer a um preço menor, né? Vem da China, por exemplo, o brinquedinho que você compra junto com o seu hambúrguer, naquela famosa hamburgueria internacional. Por quê? Ah, eles estão dando emprego. Então, produz aqui. Não, eles estão importando porque é muito mais barato lá, né? A mão de obra é escassa. Hoje um chinês ele vive com $36. 36 vezes 6, faça o cálculo. Chega a R$ 200 por mês, né? Então, lá temos o quê? 3 bilhões de pessoas, alguma coisa assim. Então, a parcialidade existe? Existe. Imagine um locutor de futebol corintiano narrando um jogo de Santos e Palmeiras. Vem coisa por aí, né, Marcos? Você vai falar, o cara não gosta. Então, assim, a gente sempre tem que ver um segundo lado, de que forma tirar essa parcialidade. O que é importante, matando a charada do que você perguntou, pegue 3, 4 jornais ao mesmo tempo, leia. A mesma notícia. Aqui em Piracicaba eu faço isso. A mesma notícia. Eu vejo notícias diferentes nos jornais aqui de Piracicaba. Entende? A ótica dada por um pelo outro, não tendenciosa, mas pegue, por exemplo, uma notícia policialesca, da polícia, noticiário policial. Um fala uma coisa, o outro fala o outro. Você fala, mas quem está falando o quê? E o que acontece? A vida é o seguinte, você pega toda aquela informação, joga no liquidificador, liga. Aí você tira o suprassumo. Aí vai ser a sua consciência que vai dizer para você, parcial ou imparcial. Mas só que tem outra coisa também, falando, agora que você falou, você tocou nesse assunto aí, a qualidade também está bem ruinzinha hoje, né, Edson? Porque a gente vê alguns erros de português, concordância, algumas coisinhas tão bobinhas, né? Algumas manchetezinhas tão bobas, ridículo, né? Quer dizer, eu não sei se largam muitos estagiários lá para fazer todas as matérias, contrata jornalista muito recém-formado, eu não sei o que acontece, mas também essa área está sentindo isso também, né? Um pouquinho de falta de qualidade, né, Edson? Só para você ter noção, aqui em Piracicaba nós não temos mais curso de formação em jornalismo, pelo que é de meu conhecimento, né? A faculdade da Unimep, por exemplo, já cancelou o curso de jornalismo, acho que há 4, 5 anos atrás, recentemente fechou alguns, né? Hoje você não tem a necessidade de ser um jornalista profissional, né? 2009, então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou a obrigatoriedade de você passar por uma faculdade para ser jornalista, né? Não tem essa necessidade. Houve o antes e o depois. Por exemplo, eu sou jornalista profissional, ou seja, posso ter habilitações a mais do que aquele que não é profissional tenha, como participar de concurso público, entre outras situações, né? O jornalista que tem o registro de jornalista via petição judicial, ele não pode fazer certas sequências, né? Então, o que acontece? Hoje, com a democratização, a partir de 2013, 2014, desse veículo que nós temos aqui em frente, que é o celular, todo mundo virou jornalista ou relator dos fatos, Marcos. Então, assim, você vê muitos digital influencers que conseguem sucesso, mesmo escrevendo casa com Z, falando a gente fomos, não é? Entende? Então, assim, a qualidade não importa mais, o que importa é agregar essas pessoas, né? Temos um programa na televisão aí toda noite, não temos? Exatamente. BBB.
Exato. Aqui na qualidade, aquilo, veja bem, Marcos, você deve se lembrar que, né, o Marcos parece que... E agora, será que é o sinal do Edson? O Edson, você para mim aqui está cortando, tá? Será que a gente vai ter que tentar reiniciar isso, Edson? Eu não sei nem se. Deixa eu pegar meu óculos aqui, não sei nem se as pessoas estão. Aí, voltou. Você está no ar já. Aí, voltou. Aí, beleza. Acabou a luz aí, né, Marcos? Acabou a luz aí, mas está tudo tranquilo, tudo em ordem. Tá bem? Tá me ouvindo? Tá bem aí? Tá, tranquilo, tranquilo. Estava comentando, né? Em 2001 surgiu No Limite e depois entrou o Big Brother, né? Big Brother que foi muito criticado na época. Hoje é um exemplo. Hoje é um exemplo de, veja a quantidade. Tá cortando o sinal aí. Será que é. O pessoal aí tá acompanhando que imagem aí, hein? A nossa internet, né? Que é uma coisa muito bacana aqui no Brasil, né? Se vocês estiverem aí, eu vou chamar o Edson de novo. Pronto, convidei de novo, Edson. Vamos ver se vai entrar aí. Vou tomar uma água aqui. Isso é coisa da oposição. Coisa da oposição, isso, hein, Marcos? Já estão derrubando o nosso sinal. Então, tá vendo? Tá me incomodando alguém aí já, hein? É o STF que mandou cortar, viu? Marcos, eu só queria comentar com você aí a respeito do que saiu no último sábado, né? Eu, com certeza, colocando isso na tela, muita gente vai falar, pô, mas o Estado, jornal tendencioso, não sei o que lá, tá, mas vamos esquecer desse lado, vamos lembrar de pensar nisso aqui, ó. Tá invertido aqui, mas tem uma manchete, um artigo e uma fotografia lá de Kiev, né? Uma ponte que foi derrubada. O que diz aqui, ó? Tá invertido, mas eu vou ler para vocês. TikTok vira trincheira digital e molda a narrativa da guerra. Aí que a tecnologia da informação está ajudando, né? Olha aqui. Invertido também, TikTok molda a narrativa da guerra na Ucrânia. Hoje, esse aplicativo tem 1 bilhão de usuários no mundo. A guerra está sendo transmitida através disso. Hitler, quando terminou a guerra, junho de 1945, ele falou o que para os seus comandados? Enterrem, matem, queimem tudo que nós fizemos, né? Porque não vamos deixar história. A sorte, não sei se foi sorte, é que eles mataram tanta gente que não deu para fazer o enterro, não deu para queimar, e os americanos foram lá e fotografaram tudo. Tanto que a primeira situação dos americanos na Polônia, na Alemanha, foi levar os moradores alemães para ver o que o próprio governo estava fazendo, porque eles tinham certeza de que essa história seria esquecida um dia. Tanto que hoje em dia, muita gente é negacionista com relação ao Holocausto, né? Não aconteceu, é invenção, etc. e tal. Então, daqui a pouco, tudo isso daí vai estar documentado. Tomara que a situação não aconteça, né, Marcos, como aconteceu com o Orkut, que nós comentamos agora de pouco, né? Então, a parcialidade ou imparcialidade é o que eu falei. Um jogador do Santos, um narrador de futebol corintiano narrando Palmeiras e Santos. Você acha que ele vai ser? Ele vai comemorar quando o Palmeiras fizer gol? Ou vice-versa? É lógico que a gente tem aquele meio termo, né? Seja imparcial, etc. e tal. E é o que a gente vê principalmente na televisão, né? Nós não vemos assim tanta comemoração entusiasta dos jogadores, dos próprios narradores, né? Eles têm respeitado principalmente por isso, porque futebol é uma paixão, assim como é religião, assim como é política, assim como é um monte de coisa que na sociedade nós temos no dia a dia. Então, esse lance de tem que ser imparcial ou tem que ser parcial, enfim, eu acho assim, o jornalismo ele é visto pela sociedade
como... É isso que eu falei aquela hora, né? Antes de tudo, as pessoas têm que enxergar como uma empresa. É uma empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é visto como o quarto poder mesmo, né? Uma coisa que, a princípio, deveria estar sempre e inegavelmente do lado do cidadão, do lado do povo. Sempre, sempre, sempre. Quer dizer, poderia ser parcial, mas parcial sempre para o lado do povo, para os interesses do povo. Só que não é isso que a gente vê que acontece. A gente vê que a parcialidade é sempre para o lado dos interesses, né? Dos interesses. Muita coisa que é divulgada, muita coisa que é noticiada é puro interesse. Aí que é interesse financeiro e interesse... não tem como a Globo noticiar alguma coisa que seja contra um anunciante dela que banca o Big Brother, por exemplo. Não tem como, não tem jeito, mesmo que aquela empresa esteja prejudicando o cidadão de alguma maneira. Você entendeu? É impossível. Embora, eu repito, a gente olhe para a imprensa, uma coisa abstrata, assim, a imprensa, a notícia, a gente imagina que seja uma coisa como a igreja, né? Que a gente imagina que é uma coisa que sempre vai estar do nosso lado, sempre vai estar, vai dar tudo para a gente, e não é assim, né? E não é assim. Mas a gente olha para essa coisa abstrata chamada imprensa e espera que ela vai ser a melhor coisa do mundo para a gente, né? Vai noticiar, vai fazer a notícia conforme a gente precisa entender, da melhor maneira possível, conforme os nossos interesses como cidadão. Quer dizer, não importa, doa quem doer, mas está sempre do lado do cidadão. E não é isso que acontece, não é isso que acontece, né? Sabe o que acontece, Marcos? Carlos Drummond de Andrade dizia que havia uma pedra no meio do caminho, né? Há uma pedra no meio do caminho, um poema tão conhecido, clássico, né? Tão em desuso hoje, a não ser em provas de vestibulares, de concursos públicos, né? No meio da comunicação havia uma pedra, que se chama fake news, né? Notícias falsas, né? E a gente gosta de usar, inclusive, esse termo norte-americano, fake news, né? Que muita gente, se traduzir, não sabe que notícias são news, novidades, né? E fake é o falso, né? Hoje, até as verdades são fake news, né? Eu me lembro aí do prefeito lá do Rio de Janeiro, que ele colocava pessoas ali na porta do posto de saúde ano passado para gritar que a Globo era Globo lixo, etc e tal. Aí foram entrevistar, viu, o senhor está aqui afetando a minha entrevista. Não, isso é fake news. Mas está acontecendo, está ali, como que pode ser fake news? Tudo é fake news, né? Então é um termo que eu não gosto, né? Essa pedra chamada fake news é o seguinte: hoje eu desconfio de mim mesmo. Lembra daquela época da pessoa que desconfiava da própria sombra? Hoje eu desconfio da informação que eu recebo. Deveria desconfiar mais. Se fosse no nível que nós estamos falando aqui, muita gente não passaria pelo golpe do WhatsApp, né? Preciso de dinheiro, me deposite. Então, assim, como que a pessoa acredita mais naquela imagem falsa, passa dinheiro para uma conta que não é de uma pessoa que ele conhece e acaba, caindo no conto do vigário agora digital, né? Então, assim, falta o filtro, né? Eu digo para você, Marcos, que eu estava comentando agora de pouco, né, antes de você cair a conexão, o importante é você ler o Estadão, a Folha, o que mais que tem? O Globo. Hoje tem tudo online. Então, tire as suas conclusões. Quem que está sendo parcial? Opa, a tendência é essa. Gostei mais do que fulano escreveu naquilo lá do que mais isso aqui. Eu leio jornais, vou ser sincero, pelas informações também. Adoro a Folha de São Paulo, adoro o Estadão. De domingo, eu gosto de ler o Rui Castro, pessoa inteligentíssima, entende? Eu gosto de ver as colunas dele. Luiz Fernando Veríssimo, Sérgio Augusto, né? O que esses pensadores que estão aí há mais de 50 anos no Brasil estão falando sobre Kiev, Ucrânia, Bolsonaro, política. Esses têm filtro, a gente sabe que não são tendenciosos. Logicamente que sábado, por exemplo, o Rui Castro comentou sobre o Bambi do Walt Disney e citou ali uma piadinha do Bolsonaro, tá? Mas, então, assim, é um alvo crítico, né? A gente vê no Salão de Humor que todos os políticos são alvo das suas sátiras, né? Seja ele, seja ela, seja deputado federal, senador, enfim. Então, assim,
O que falta hoje é você colocar o peso na balança. Quem é parcial, quem não é parcial. Não que a comunicação dos veículos de comunicação impressos, televisão, por exemplo, estão mentindo para a gente. Tá? Muita gente ainda hoje fala que o homem na Lua foi invenção da televisão, não é? Aquilo foi feito em estúdio de Hollywood, não existe, o homem nunca foi para a Lua. Cada um acredita no que quiser. Eu acredito em Papai Noel, Marcos. Eu acredito. Eu fui Papai Noel já. Você está olhando para um Papai Noel aqui, que por anos e anos se vestiu de Papai Noel para ver a alegria no rosto das crianças, entende? Então, sim, eu acredito. Coelho de Páscoa não, tá? A questão é o seguinte, esse lance de fake news também, tudo que a modernidade trouxe para a gente hoje, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que aprender a conviver com as coisas boas e com as coisas ruins, é inevitável. Não dá para sair por aí que nem o STF quer, vamos banir o Telegram, vamos banir não sei o quê, vamos banir não sei o quê. E antigamente já existia notícia falsa. Antigamente se falava dos fofoqueiros, né? Das fofoqueiras. Começou um boato na cidade que tem a loira do banheiro lá. Tem não sei o quê, tem não sei... Fofoca, fake news, que tá na moda agora, mas invenção, fofoca, notícia falsa, o que seja, o que for, sempre existiu também. Sempre existiu. Isso aí não tem como evitar. É que agora ganhou um poder muito maior, né? Um poder que, antigamente, sei lá, a fofoca, quando ganhava uma repercussão grande, atingia a cidade no máximo, né? Hoje ela atinge o planeta inteiro, dependendo da coisa que se divulgar. Agora, as pessoas também, aliás, deixar um recado aí para todo mundo que está vendo, aprenda, pelo amor de Deus. Não sai compartilhando as coisas assim de cara, né? Você tem que dar uma olhada. Não adianta, eu gosto do Bolsonaro, então chegou uma notícia lá que é falsa, inventando coisas maravilhosas do Bolsonaro, aí porque você gosta do Bolsonaro, você vai e compartilha. Não interessa. Você tem que ter, como o Edson falou, esse filtro. Tem que ter essa sensibilidade, essa coerência. Bom, mas essa notícia é boa demais para ser verdade. Não é verdade, então não vou compartilhar. Ao mesmo tempo que se a notícia for extremamente ruim do Lula e você não gosta do Lula, mas aquela notícia é falsa, não vale a pena compartilhar. Porque essa é uma via de mão dupla. O que você faz hoje, amanhã vai voltar para você também. Quer dizer, você está protegendo alguém hoje, amanhã você vai... Veja o caso do Arthur Duval, o deputado. Ele que sempre pediu a cabeça de todo mundo, sempre, para gritar é ótimo. Agora, quando ele está na berlinda, agora, pelo amor de Deus, isso não foi bem assim. Então, quer dizer, a gente tem que ter bom senso sempre. Então... essa coisa de fake news não tem como a gente controlar. Não tem. Você que tem que controlar. Eu é que tenho que olhar no meu celular. Espera um pouquinho aí. Essa notícia, será que é isso mesmo? Deixa eu dar uma analisada melhor. Eu sei que a pessoa não vai perder tempo, né, Edson? Eu vou ter que pesquisar no Google para ver se é verdade. Vou ter que entrar num site de crédito, né, de credibilidade, para ver se é verdade. A pessoa sai correndo compartilhar. E aí ela faz parte daquela corrente, né, espalhando coisa falsa. Às vezes não tem nem má intenção. A verdade é essa, não tem nem má intenção. Eu acho que já aconteceu comigo também. Mas eu vou ser bem sincero, não quero me gabar nada, mas 1, 2 ou 3 vezes. Dá para contar numa mão só. Quantas vezes aconteceu, mas por desleixo também, sabe? Naquela hora de empolgação, você pega e passa assim, mas não está certo. Você tem que parar para ver a notícia, não importa. Você tem que ter bom senso. Bom senso e entender que essa coisa de fake news atrapalha não só o candidato que você não gosta, ou a pessoa que você não gosta, vai atrapalhar a pessoa que você gosta também, porque vai acontecer inevitavelmente. É um monstro que a gente fica alimentando, que a gente acha que só vai bater na porta do vizinho. E não é verdade. Então, faz esse favor. Em nome do combate a essa coisa terrível, porque muitas vezes até envolve, né, violência. Sim, né? sim. Então, as pessoas sabem dos casos aí, né? De gente que acusada de fazer abuso sexual que não fez e acaba sendo morta. Enfim, é um absurdo essas coisas aí.
eu não sei, vocês podem pesquisar tudo isso que a gente está falando aqui, né, Marcos? Não é invenção nossa, isso aí é o que está sendo falado. Qualquer um pode entrar no Google e ver ali que realmente são fatos fundamentais, fatos científicos. Até tempos atrás, você podia mandar 50 mensagens no WhatsApp. Hoje você pode mandar para 5. 5, né? Você não manda mais que 5. E aquela que é muito encaminhada, pode ver que o Facebook ele não deixa você passar para mais de uma pessoa. Não tem alguma coisa assim? Tem. No WhatsApp? Tem, né? Por que aconteceu isso daí? Sabe por que aconteceu isso aí? Isso não é de hoje, não. Tem uns 3, 4 anos. Na Índia, começaram a disseminar muitas fake news. E lá nós temos a tradição religiosa, bruxas, etc. e tal. Muita gente foi linchada por fatos que eram propagados pelo WhatsApp, lá na Índia. Foi no Google, você vai encontrar. Então, aquela coisa, eu fabrico revólver, como você vai usar, problema seu. Né? Então, eu estou dando o propagador do fake news e da boa notícia, né? Real news, nem sei se existe esse termo, fake real, né? News. Então, é você que vai ter que filtrar. Né? Eu fiz uma especialização em comunicação social, isso já faz 12 anos, 2010, e na sala de aula eu lembro que a discussão era o seguinte, tem um pensador, jornalista, inclusive famoso, nem sei se ainda é vivo, chamado Gay Talese, tá, dos Estados Unidos, e ele comentou o seguinte, no metro quadrado de uma redação de jornal não existe, como que é? Numa redação de jornal, por metro quadrado, não existe tanta verdade quanto em qualquer outro lugar do mundo. Ele quis dizer o seguinte, o jornalista ele sabe filtrar a realidade e a verdade, colocar aquilo estampado no jornal. Aí é tendencioso ou não, é uma outra situação. Tá? Mas hoje você tem, como eu disse, jornalista que dedilha os 2 polegares. Né? Vai ali, a gente vê horrores de português. Né? Então, assim, pense muito bem, o que é um jornal tradicional, um jornal com 50, 20, 30, 40, 100 anos? O que é uma rede social com 3, 4 anos que está aí para ganhar dinheiro? Né? Ganhar mixaria, aliás, não tanto dinheiro assim. Né? Você falou do Telegram, hoje a ação do governo, sei lá, do judiciário brasileiro é pegar essa plataforma para evitar a propagação. Por quê? Ele não tem regras como o Facebook, como o WhatsApp. Lembra aqueles apagões do WhatsApp? Hoje o WhatsApp não está funcionando. Por quê? Uma decisão judicial pediu para tirar do ar. Né? O Telegram não tem isso. Ele não tem representatividade aqui no Brasil. Né? Quando houver uma necessidade de uma ação dessa, de barrar qualquer comunicação, eles vão atrás de quem? Não sei, não sabem, porque não tem uma representação aqui. Eles representam, se eu não me engano, o Telegram de onde que é, acho que é da China, lá do Oriente, algum outro país aqui, né? Então, assim, o foco também Marcos, porque o Telegram, o WhatsApp é uma ferramenta muito importante. John McCain, em 2008, ele perdeu para quem? Barack Obama, que foi reeleito depois. Barack Obama fez campanha onde? Através do Twitter. Ele estava lá fazendo arrecadação. Lá não é como no Brasil que temos o fundo eleitoral. Lá é iniciativa privada. Quem patrocina é a candidatura de um político. Ele foi eleito e reeleito. Lembra disso? Então, assim, vamos voltar para 2018. Não estou dando tendência nenhuma. Estou falando do fato científico que é uma política. Quanto tempo tinha Jair Bolsonaro na televisão? 18 segundos, parece. Por aí. Ele fez... O que você... Nem Enéas falaria em 18 segundos. Né? Lembra do personagem? Meu nome é Enéas. Ele não conseguiria falar. Aonde que ele se elegeu? Nas mídias digitais. Não estou falando que isso é bom, que isso é ruim. Isso é um estudo que deve ser feito. Quem teve mais espaço na televisão não foi eleito. Ah, mas é tendencioso. Não, é uma outra situação. Ah, houve golpe, é outra situação. Mas você sabe qual é que é a situação? Eu estava pensando nisso esses dias. Eu acho que não foi a rede social que elegeu o Bolsonaro. Não, sim, também. Foi o Bolsonaro que se elegeu. Porque se você analisar desse ponto de vista, qualquer um tem a rede social à sua disponibilidade hoje, né? E não é fácil. Não é fácil para candidato, não é fácil para artista, para cantor. Não basta você cantar uma musiquinha no violão e vou jogar no YouTube, vou jogar no Instagram e vou fazer sucesso. Não é assim que funciona. Não. A gente sabe que não é assim que funciona. É só um Justin Bieber na vida que bota uma musiquinha lá quando ele tinha, sei lá, 15, 16 anos, que explodiu e hoje é o que é, né? Quer dizer,
não foi exatamente só por causa do YouTube, foi porque ele usou a ferramenta a favor dele, a favor do talento dele, né? E depois outras coisas, no caso do Bolsonaro, outras Sim. coisas, né? Outras situações, com certeza. Outras situações que o Brasil estava passando no momento, mas enfim. Mas é isso aí. Agora, é isso que eu digo às pessoas, o mundo só vai para frente, tudo só vai para frente, né? Não volta. Quer dizer, essas coisas trazem benefícios, mais benefícios do que coisas ruins, mas trazem também coisas ruins. Então, é importante a gente se adaptar a isso. A gente não pode sair cortando tudo, não vai derrubar Facebook, derrubar Instagram, o Telegram, né? Eu estava assistindo um documentário esses dias, os atentados de 11 de setembro lá das Torres Gêmeas, muita coisa foi organizada pelo Telegram à época, porque o Telegram não deixa rastro, enfim. E está lá o Telegram funcionando ainda, quer dizer, cabe a nós, cabe às autoridades ter ferramentas para punir essas pessoas. Porque crime as pessoas fazem de qualquer jeito, as pessoas fazem na internet, as pessoas fazem na rua. Quer dizer, fake news. A partir do momento que foi provado que uma pessoa fez uma maldade, divulgou uma fake news proposital, de má fé, tem que ser punida. Não adianta você punir a rede social, né? É uma coisa que está aí para não sair mais da vida da gente, né? As pessoas têm que fazer o papel delas, quer dizer, e é uma questão da humanidade, né, Edson? A humanidade é assim, Sim. a humanidade tem o lado ruim, não adianta. A humanidade sabe usar as coisas para o bem, mas também sabe usar as coisas para o mal. Marcos, você nunca vai ver na manchete de um jornal assim, o dia ontem amanheceu maravilhoso, céu respaldando, sol aberto, não. Entende? Aí você vê, chuva desaba em Petrópolis, mata 200 pessoas. Isso sai. O brasileiro, o ser humano gosta da desgraça, né? Então, a notícia ruim vende. Só que o que acontece? Notícia é um produto, né? Você não vai no varejão e escolhe a melhor maçã. Sim. Você não vai no varejão e pega a banana melhor, não aquela que está podre. Quando você vai no iFood, você não fica dedilhando ali pedindo a melhor comida para sua família. Entre outras situações, a notícia que você leva para casa é a mesma situação. Entende? Toda manhã, quando eu pego o jornal na minha casa, eu tenho a certeza, estou trazendo para a minha família a informação que eu confio. Assino todos os jornais daqui, fim de semana os jornais de São Paulo, tá? Para me inteirar como jornalista, entende? A informação que eu estou trazendo para cá, por exemplo, através do Netflix, é salutar, é moda hoje em dia, né? Você ir numa academia, assistir Netflix e tomar cerveja verdinha, né? Então são coisas de merchandising, de marketing, etc. e tal. Netflix tem a sua tendência? Tem, a gente não percebe, ainda não percebe. Você tem um livro que foi lançado, Marcos, em 1972, 74, Como Ler Pato Donald. Você fala, nossa, eu consumia o Pato Donald como se fosse um pato com uma voz engraçada, e você vê tanta coisa ali pró-americano, você fala, nossa, é verdade, nunca percebi isso nem aquilo, né? Então, o produto que você leva para casa, ele tem que pensar. Você tem que pensar e pesar o que você está levando. Por exemplo, por que você paga por uma revista, você paga por um jornal? E a televisão, a TV Globo de graça? Por quê? Ela quer audiência, ela quer formatar a sua cabeça e ganhar nos comerciais. Por que o Netflix não entra de graça na sua casa? Ele ganha através de assinaturas, né? Que hoje está na faixa de 130 milhões de pessoas no mundo, se não me engano, 160 milhões de pessoas no mundo. Olha quanto dinheiro entra nisso daí. Quase R$40, né? Mais simples, eu acho, né? Põe ali 14 dólares, 15 dólares por pessoa no mundo. Veja, tanto que eles estão fazendo filmes aí. Steven Spielberg, o mago de Hollywood, hoje é funcionário do Netflix. Ele tem um contrato para fazer 3 filmes ao longo de 3 anos, até 2025. Ele e tantos outros, entende? Então, só assim, mudou. A pandemia mudou, então você tem que pensar também nesse peso da informação que você leva em casa. Por isso que eu falo, não leia não se apregoe apenas naquela mensagem que você recebeu no WhatsApp, né? Existe aí, Marcos, só para a gente dar um arremate no assunto, um site que eu assino, não sei quem faz, tá? Chama boatos, no plural.org. Você põe lá o fato, vamos dizer assim,
A internet só fala mentira. Quem disse isso foi Dom Pedro II. Pode, né? Dom Pedro II não tinha internet na época. Então, se você pôr lá, ele vai explicar isso é falso por esse motivo. Na Etc verdade, e tal. boatos.org, né? .org. É muito interessante. Jornais como a Folha e o Estadão têm também a consulta pelo WhatsApp de fake news. Passa para lá, já vão te dar um robô, logicamente, né? Vai te dar a resposta se aquilo lá é verdadeiro ou não. E eu vejo tanta gente... Marcos, eu não sei desde quando você está na internet, tá? Meu primeiro acesso à internet foi na Merconet, lembra da Merconet? Depois da Imaginet, aqui em Piracicaba, né? E você tinha que esperar 9 horas da noite de domingo para acessar, porque a linha de escada era mais barata, 72 Mbps, 50, 72 Mbps. Então eu estou na internet desde 1996. As coisas são cíclicas. As mentiras de lá voltam depois, muita gente acredita, depois voltam de novo. Assim, eu já tenho uma vida cibernética, vamos dizer, de quanto? Mais de 20 anos, né? Então, assim, a gente acaba... É lógico que a gente... Eu já apertei outro dia um e-mail falso do Mercado Livre. Houve um acesso incomum na sua conta. Veja lá de quem que veio o e-mail. Aí você lê lá, confiabilidade@china.cz. Não sei o que lá. Opa, não é, esse e-mail não existe, né? Só que hoje em dia o que acontece, Marcos, vou ser sincero, tem muita informação e muito pouco filtro, né? Pega uma pirâmide invertida, muita informação, pouco filtro, muita confiança. Eu, você, viemos de uma geração em que havia a confiança até na sombra, como eu disse, né? Que vinha, a gente ouvia falar, o cara desconfia até da sombra, né? Naquela época a gente tinha confiança na própria sombra. Então hoje nós estamos vivendo assim, será que é, será que não é? Será que o cara é confiável? Será que o cara não é confiável? Será que a notícia é ou não é? Não existe fórmula desse bolo, viu, Marcos? O que fazer, o que não fazer, mas eu oriento. Ler, reler, tirar a sua conclusão. Chega, mas eu não gosto de ler, Edson. Você vai cair nas fofocas da vizinha, né? A vizinha falou... Pesquisar, né? Tem que aprender a pesquisar. Sim. Com certeza. É que a gente não gosta, né, Marcos? Mas é o mínimo que a gente pode fazer, né? Tem muita gente que... Eu vou ser sincero, tem muita gente que faz do livro um livro de autoajuda, como eu estou fazendo aqui. Eu vou até mostrar para você. Ele ajuda bastante porque ele está segurando a minha câmera. Tá vendo? Então a gente faz do livro uma peça de autoajuda, um livro de autoajuda. Ele ajuda a segurar o meu celular aqui para conversar com você. E não é só isso, não é só um aparato de mesa que serve o livro, né? O livro tem que ser lido, viu? Até mesmo você pode estar ouvindo a notícia e não concordar, e não necessariamente seja uma fake news, mas que você precise pesquisar um pouco mais, né, para saber se o tom que foi dado àquela matéria é coerente ou não, ou se aquele tom foi mais para o lado da parcialidade, de interesses. Quando a gente fala de interesse, não é só político, né? Em geral é a política envolvida nisso. Mas tem interesse corporativo também, né? Sempre, tem de tudo. Então, tem que pesquisar, gente. Tem que pesquisar, tem que procurar saber a informação. Até um ponto, até alguma coisa que a gente disse aqui, que o Edson falou sobre a guerra. Eu não sabia disso, vai pesquisar. Eu não acho que foi assim, não. Vai pesquisar, vai ver, vai ler. Com certeza você vai se informar mais, vai te deixar mais preparado para uma próxima conversa, para uma próxima discussão, para ouvir novas matérias e evitar essa coisa, né, de sair correndo, falar para todos os cantos uma coisa que não sabe se é certeza, se não é, começar a espalhar, mandar zap. Terrível, né? Terrível, né, Edson? Com certeza, Marcos, só para complementar, a gente tem que deixar de ser o papagaio, né? O papagaio fala o que ouve. Ele muito menos tem um filtro. Ele xinga, ele conta piada, ele canta parabéns. Então, assim, nós não devemos ser os repetidores das mensagens que com o meio nós recebemos. Nós temos que filtrar isso daí, né? Muita gente fala, quem falou? Falaram. Quem falou? Eu ouvi falar, mas tem coerência? E a coisa se propaga, né?
A gente teve uma vivência muito grande no rádio, né? No rádio a gente sabe que aquela coisa é instantânea. Você não tem como hoje, por exemplo, essa gravação que vai ficar gravada e vai ficar disponível aí. Na época você ouvia. Então, o que fulano falou? Ah, fulano falou que tinha bolo no rato. Ou melhor, tinha rato no bolo. Né? Lembra desse caso? Lembra desse caso? Então, assim... mas não foi isso. Ele falou que tinha rato próximo lá onde se faz o bolo. Então, você sabe que a história... A gente ouve não o que ouve o que quer. Né? E propaga muito. Quando essa história chega lá na terceira pessoa. Dessa forma mal contada. Ah, diz que esse rato já virou um monstro, já comeu todo o bolo. É assim que funciona, né? É complicado. Aliás, um padre uma vez falou para mim na rádio, né, que a gente não deve subir no alto de uma torre com um travesseiro de pena de ganso, abrir o travesseiro e jogar as penas. Depois, se eu pedir para você agora, monte de novo esse travesseiro, as penas já foram. Você não vai conseguir montar. A comunicação é a mesma situação. Você sobe lá em cima, fala, depois que ela propagou, ninguém retorna mais, viu, Marcos? É como você pegar uma folha de sulfite, ela lisa, amasse, depois tenta alisá-la. Ela vai ficar um pouco lisinha, mas vai ficar bem amassadinha também, né? É complicado de consertar, né, Edson? Edson, deixa eu perguntar uma coisa. Será que as pessoas estão gostando? Será que a gente vai... Eu estou vendo aqui o pessoal batendo palma, Ali Bordieri batendo palma. Será que a gente vai levar muito dislike, muito... Como é que se diz aí? Bom, deixar de curtir e seguir nossas contas? Será que a gente vai ser linchado na internet? Leandro Pavan aí batendo palminha também. Ô, Pavan, um abraço para você, abraço, Ale. Tem bastante gente aqui ouvindo, assistindo a gente, né? Mas o objetivo nunca foi, Marcos, nosso, pelo menos meu, nunca foi discutir a questão da mensagem, como você emitiu e como você recebeu. Mas falar, né? Como disse o Chesterton aqui, que a cobertura está melhor. Tá? Eu tenho um jornal francês chamado L'Illustration. Ele traz 6 anos depois a notícia de que o Brasil se tornou independente de Portugal. Ah, mas Dom Pedro I era bolchevique, não sei o que lá. Não vamos entrar nesse detalhe, vamos pegar a informação. Demorou 6 anos para a notícia sair aqui do continente americano e chegar à Europa, em solos franceses, de que aqui não existia mais laço com Portugal. Então, assim, a gente nota que a comunicação, como eu disse, antes andava no bolso de um escoteiro, 90 anos atrás. Hoje a comunicação está aqui e você já fica sabendo, né? 1001 situações que nós vivemos dia a dia. E vou falar para você, o TikTok não é só aquela dancinha ínfima do jovem, do adolescente, ele também informa. E se banalizou muito com a comunicação. A comunicação hoje, infelizmente, todo mundo virou um propagador da informação. Encontrei uma aranha, achei um urubu morto, meu vizinho falou aquilo, tudo vira notícia, ou seja, a gente está banalizando a informação, né? Há 40, 50 anos atrás, tínhamos um surto de sarampo em Marília, interior de São Paulo. O governo militar veio lá e falou, não divulgue isso. Né? Como a Rússia está fazendo hoje com essa ação militar na Ucrânia. Ou você acha que os russos estão recebendo essas informações que nós estamos vendo aqui através do Instagram, TikTok, proibiram, YouTube? Né? Proibiram tudo, né? Exatamente. A comunicação ela é muito importante porque ela abala um sistema, né? Eu ia entrar, não consegui entrar. Existe uma universidade na Inglaterra, John Hopkins, né? Se você entrar lá, a Coreia do Norte tem números mínimos de Covid. Só lá. A doença se propagou por tudo que é lugar, né? Existem lugares que não tiveram, Ilhas Canárias, Ilhas Caimãs, aqueles lugares bem afastados. Mas num país daquele porte não ter casos de Covid, será que não é... No Brasil, outro exemplo, não temos? Quem que está dando a notícia, a quantidade de pessoas infectadas? Não é um consórcio de jornais, televisão, a Folha, Estadão, o Globo? Olha só, nem o governo mais é a voz do Brasil, é o porta-voz da nação brasileira. Teve que houve uma coalizão entre os veículos de imprensa ninguém questiona isso, né? Que é, hoje, o dado mais real do que existe.
Eu vi outro dia, Marcos, por exemplo, voto, voto digital, né? Voto lá na urna eletrônica, não tem validade. O próprio governo fez uma propaganda, eu comecei a assistir e achei interessante. Hoje você faz a sua transação bancária onde? No celular. Você pede o seu táxi aonde? No celular. Você pede a sua comida aonde? No celular. Entende? Por que você não vai confiar no voto eletrônico? Não estou defendendo, achei a ideia genial. Entende? Porque a gente dá muito mais confiança para aquilo. Eu não vejo se o iFood está me cobrando a mais, a menos. Eu não vejo, por exemplo, se o Uber está me cobrando correto, pegou uma distância para lá, para cá. Eu confio, tenho confiança, a gente adquiriu essa confiança, né? Sim, então, assim, hoje tem o propagador de que a urna é ruim e a urna é boa. O voto impresso, cada um vai para sua cabeça. A gente vive num país que existem normas. O mundo existe em convenções. Vermelho parou, amarelo espere, verde avance. Não é assim? São convenções. Senão, o que acontece? Se os dois semáforos abrem ao mesmo tempo, se choca. É o que está acontecendo hoje com o quê? Nossa cabeça. Não concordo com você, não concordo com ele, tenho minha cabeça, sou ranzinza, eu não leio, né? Me falaram, quer dizer, pessoas que são assim. Nós tínhamos um colega, Marcos, que você vai se lembrar, que falava muito assim, no meu tempo, lembra dessa pessoa? Pessoa careca, tá? Já sabe, né? No meu tempo, quer dizer, só no tempo dele, a pessoa que fala isso parou no tempo. Então ela está com conceitos que necessitam o quê? De um upgrade, um update, um repensar de novo nos seus conceitos, né? Hoje, você tem tanta informação, você tem tantos cursos EAD de graça, entende? Mas a gente não tem, você, claro, não temos saco para isso. Ler, saber, então é mais fácil pegar a coisa pela metade. Tristemente, né? Com certeza. Tem uma coisa, um termo na aviação, né? Principalmente quando vão se investigar os acidentes, que se diz assim, ou foi uma falha mecânica, ou tem alguma coisa, enfim, né? Ou fator humano, né? Fator humano influenciou, né? E eu acho que isso é para a vida, é questão de vida, é o fator humano. O fator humano, ele entra em tudo, tudo. O mundo pode ser, o mundo que eu digo, o mundo e o ser humano, né? O mundo pode ser uma maravilha, ter coisas lindas, tecnologias, ser perfeito, mas quando entra o fator humano no meio, é o que acontece. Então, a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com fake news, cancelamento, Edson, cancelamento, né? Hoje, muitas vezes o cancelamento ele ocorre porque determinado setor não concordou apenas com aquilo que foi dito, né? Não concordou, então vamos cancelar. Aí faz aquele movimento amplo de cancelamento que é o que é sair falando mal até os talos, né? Descer o pau na pessoa, acabar com a vida da pessoa e fazer com que a pessoa caia na irrelevância completa, né? E muitas vezes só por causa de uma discordância de opinião, de posição, de ideologia. É o fator humano que eu falo, né, Edson? É o que você falou aí do tal Doval lá, né? Falei, mamãe, lá. Arthur Duval. O deputado Arthur Doval, né? Mamãe falei. Se ele tivesse ficado quietinho, seria um possível candidato ao governo do estado, né? É isso que ele estava querendo se candidatar, né? Seria candidato, né? Então, é o que eu falei para você. Eu sou fabricante de uma arma. O problema é seu de usar o bom senso em como usar a arma. Isso que nós estamos falando, no qual nós estamos olhando agora, seja computador, seja celular, ele é uma arma. Use-a para o bem. Muita gente usa para o mal, né? Então, ele caiu no deslize. Vou gravar aqui a minha... Eu nem sei o que ele foi fazer lá. Foi brincar de Battlefield, Counter-Strike. Não foi? Foi fazer bomba caseira lá, coquetel molotov. Ajuda. Isso aí foi brincar. Muita gente tá indo brincar. Guerra real. Vou ficar no mais distante para dizer que eu fui. Traz votos para esse Val, entende? Só que ele fez o quê? Ele fez uma declaração num grupo, essa declaração virou pública e deu no que deu.
As feministas, né, obviamente, caíram de cima. Tanto que ele pode ter cassado o seu mandato, etc. e tal. Então, assim, tem gente que concorda, não tem? Os machistas vão concordar com a posição dele, né? Talvez as ucranianas também concordem, não sei. Quer dizer, o princípio do respeito também, Marcos, deve ser levado em conta, que é aquela livre arbitrariedade. Não deve ser uma questão jurídica, muito menos religiosa, que é onde a gente ouve mais esse passo. Mas o bom senso deve prevalecer. O cara é um cafajeste, o cara não sei, mas tem gente que vai defender. Se fosse o Orkut, hoje teria lá, em defesa do Val, não é isso? Não é? É o que eu ouço aí, muita gente falar, eu não gosto de brócolis, de repente surge o grupo do mimimi do brócolis, nós odiamos brócolis, aí vem o grupo dos adoramos brócolis, quer dizer, e onde a gente vai? A gente fica assim, ó, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá. Mas é o que eu falei naquela hora, que as pessoas têm que prestar atenção dessa coisa de querer denigrir a imagem de alguém, porque eu gosto de fulano, então eu só vou falar bem, os erros eu deixo para lá, porque eu não gosto, mesmo que seja mentira, eu compartilho. Aí isso acaba voltando depois, e acaba alimentando um ciclo. E o Arthur, o que aconteceu com ele é que ele alimentou todo esse ciclo, porque ele participou sempre de destruição, de reputação de todo mundo, sempre cobrando, sempre saindo um pouco dessa esfera judicial, dessa esfera mais sensata, vamos dizer assim, e botando para quebrar, e agora ele está colhendo isso. Por isso que eu falo, as pessoas, todo mundo tem que ter, tem que existir um bom senso geral para começar a parar. O deputado lá não foi preso porque falou mal do STF? Uhum. Teria que ser preso? Tá tipificado na lei? Não sei, não tá, quer dizer, é preso. Aí você comemora porque você não gosta dele. Ó, que legal, prenderam ele. Tinha que mais aqui prender mesmo. Aí daqui a pouco vai você. Agora estão destruindo minha reputação porque eu falei das ucranianas. Você alimentou isso, meu amigo. Você estava comemorando até ontem e agora você está aí acuado, chorando. Então não dá. Por isso todo mundo tem que pensar, olhar para o espelho e falar, pô, espera um pouquinho aí. Vamos com calma. É que a sociedade, né, Edson, ela está ficando... assim, toma lá da cá e acabou, e falou isso, bate aqui, toma ali, bate aqui, acabou, e isso não vai construindo nada, né? Isso não vai resolver o problema. Isso só vai ficar um monstro cada vez mais alimentado. As mesmas pessoas que hoje comemoram, que prendem um deputado lá porque falou mal do STF, aí fecha lá uma rede social do cara lá porque ele criticou também. Aí pede cassação do mandato de um deputado que falou da urna eletrônica. Essas mesmas pessoas que estão comemorando estão alimentando esse monstro que amanhã eles podem ser a vítima. Então, não resolve, todo mundo teria que ter bom senso para brigar pelas coisas certas. Isso é certo? Exatamente. Isso é errado? É errado. O Arthur falou bobagem? Falou. Vamos cancelar? Tudo bem, até um determinado momento, mas violência, acabar com a vida do cara, deixa o cara pagar do jeito que ele tem que pagar. Ele vai pagar como? Não vai ter mais voto, já não é mais candidato, dificilmente vai se reeleger para deputado. Acho impossível até se reeleger para deputado, né? Vai ter que começar a procurar outra profissão, voltar a gravar os vídeos. Vai ter que voltar a gravar os vídeos. Quer dizer, está pagando o preço pela bobagem que fez. Agora, tudo tem que ter da mamãe, vai. Tudo tem que ter o limite, né? Não adianta a gente comemorar porque eu não gosto, porque eu não compartilho daquela opinião, porque daqui a pouco quem está sofrendo sou eu também, né? Exatamente. Existe aí, Marcos, já vem muita controvérsia, né? Então, por exemplo, eu sou contra falar, por exemplo, numa live que a vacina da AIDS, lembra disso? Né? Vacinar criança, tarado por vacina. Você está falando de criança, de repente entra tarado por vacina, já lembra de pedofilia, quer dizer, o que quer? Não é por aí também, né? E uma pessoa que deveria ter uma postura que está lá em cima, né? Então, assim, é muito controverso tudo isso daí. Nós estamos vivendo um momento, não sei se você tem percebido, você e vocês que estão nos acompanhando, um momento de silêncio na política. A política está polarizada. Primeira via, segunda via, reeleição, volta quem estava antes, ou uma terceira via. Né? Parece que deu uma acalmada. A imprensa, a guerra da Ucrânia acabou com a polarização política e com a Covid no Brasil, você viu? Não se fala mais nada, né?
Hoje a notícia é a guerra lá no Oriente Europeu, né? Então, assim, nós temos que pensar também que nós estamos vivendo um momento que está todo mundo quietinho, ou seja, está se municiando como estão os civis na Ucrânia, de uma forma política, entende? E exatamente esse exemplo que você citou. Pô, sempre que critiquei, agora não quero receber crítica. Então, qual o melhor caminho? Fica quietinho, não se expõe, faz o básico, porque a reta final não é esses 300 metros, são os 10 metros finais da corrida. Então, a hora que chegar assim, convenção dos partidos, junho, julho, não sei o certo, tem muita bala quente por aí, né? A propaganda eleitoral realmente vai ser um pega pesado, um querendo continuar, outro querendo voltar, diversos outros querendo ser a terceira via, né? Então, assim, tô achando que isso aí vai ser decidido nos últimos minutos, nos minutos complementares do jogo, né? Uns falam que vai ter eleição já direta, outros falam que vai ter segundo turno. Ninguém pode prever, né, Marcos? As coisas mudam de repente, de uma hora para outra. Aqui em Piracicaba tivemos situações assim, né? Nos anos 90, um candidato a prefeito era favorito e venceu o vice do atual, né? Então, assim, a situação ela muda de uma hora para outra, se faz essa história, se reconta a história do jeito que aquela pessoa está lá. E sempre lembrem, gente, a história sempre é contada por quem venceu, pelo vencedor, né? O perdedor também tem história, viu? O perdedor também tem história, só que muitas vezes o que acontece? Foi decapitado, foi morto, não está mais ali para contar a sua história, ou esquecido, né? A Revolução Comunista mostra muito isso aí, aquele grupinho que começou, de repente tira um, tira outro, né? E assim a gente vai vendo. Então, assim, vem chumbo grosso por aí, as mídias estão sendo utilizadas. A dica que fica por aqui, veja bem, o mundo piorou ou a comunicação melhorou? Né? Na verdade, veja bem, pesquise. Vamos ser bombardeados por muitas informações. Fulano disse isso, ciclano disse aquilo. Pesquise, consulte, converse com o vizinho, mas não leve para casa a fofoca que você ouve no dia a dia. Pesquise em mídias, hoje nós temos tudo. Marcos, muitas vezes, quando a gente trabalhava na Rádio Alvorada AM, ali na Alferes, você ia junto comigo na AM Banca, lembra? Na Rua Rangel Pestana, pegar o jornal do dia para que a gente pudesse fazer as matérias, né? Então, assim, a gente tinha que sair, ir a pé, voltar, enfrentar o sol, enfrentar trânsito, enfrentar o tempo que corria. Hoje a informação está na sua casa, está no seu bolso, está na sua frente. Então, assim, você tem muita informação. Passa esse filtro. Tinha que escrever, né, na máquina, passar para a máquina escrever. O próprio, né? Então, assim, era muito mais difícil na época fazer o jornalismo, né? Uma outra coisa que eu estava pensando antes da gente começar a live, tudo começa nos anos 70, quando lá nos Estados Unidos criaram, não sei se foi nos anos 70 ao certo, mas no Brasil veio nos anos 90, o tal do anchorman, o âncora, né? Lembra do Alceu Marozzi Rigueto sendo âncora, afundando tudo lá? Ele que fazia o jornalismo da Rádio Alvorada, ele era o âncora. Eu vou comentar. Paulo Roberto lê as notícias, Edson Rontani Júnior faz as reportagens, e eu sou o anchorman, né? Eu sou o âncora aqui que vou comentar, dar a minha opinião. A partir daí, o jornalista passou a ter opinião, coisa que não acontecia na Globo dos anos 70. A Globo era aquilo que você falou, vai chover hoje, chove 30 milímetros, amanhã faz sol, mas não sai disso daí, né? E depois veio o ombudsman, é um monte de nome americano, né? O ombudsman, ele vem para quê? Para criticar o que o próprio veículo de comunicação faz. Você tem o âncora para comentar o que o jornalista faz, agora vem a própria meia-culpa. Eu vou ver o que é que nós estamos fazendo de errado. Esses dias eu li na Folha de São Paulo, realmente o ombudsman da Folha metendo pau em uma foca, né, que a gente chama, que é o jornalista recém-informado, pelo que ele escreveu no Twitter. Entende? Assim, uma lavada. É uma lavada. Então, assim, deu-se ferramentas na área de comunicação para muita gente. Essas ferramentas acabaram indo onde hoje, volto a falar, no celular, no computador, no bolso, no Instagram, no Facebook, né? O Donald Trump, ele está numa mídia hoje que é a única que não o censurou, não sei se vocês sabem. Ele não está mais no Twitter. Tem uma mídia chamada Getter. Gettr, né? Ele está lá porque o Getter é como o Telegram aqui no Brasil, ele fala o que quiser.
não tem censura. E bocudo que nem ele, existem outros aí, né? Outro dia eu estava assistindo, Marcos, só para complementar, fiquei com uma vergonha de falar para você, aquele filme do Borá, no Prime, no Amazon Prime, né? E o Borá, ele é um maluco, tá? Ele vai viajar pelo mundo no Aí não pleno assisti início esse da filme também. pandemia, né? É um filme que não é um filme bobo. Daí ele fala assim, né? O mundo está cheio de aloprados. Aí aparece Donald Trump, Putin, o Kim Jong-un, lá da Coreia, e Jair Messias Bolsonaro. Quatro, quatro pessoas, o nosso presidente aparece lá como um aloprado nesse filme do norte-americano. Quer dizer, eu fiquei envergonhado. Eu falei, olha onde que está a nossa imagem, né? Onde que está indo a nossa imagem. É uma sátira. O filme é um humor. É uma sátira, né? Então, aquilo que o Cacete e Planeta fazia nos anos 90, hoje está todo mundo fazendo. Né? Seja no TikTok, seja no Kuai, né? Kuai, que tem também aí, o brasileiro também, eu digo, né? Okay. E tem coisas bonitas, viu? Vou falar para você que tem coisas boas lá também, viu? Muita gente se expondo aí artisticamente, blogs, né? Que antigamente eram uma extensão do jornalismo, hoje estão sendo ocupados por jornalistas de renome, né? Mais, de uma geração mais nova, não entra nessa que eu falei do Rui Castro, Sérgio Augusto, esse pessoal que está na faixa de 70, 80 anos, Luiz Fernando Veríssimo, pessoas que estão aí com o objetivo, logicamente, de propagar e fazer, logicamente, o uso dessa poderosa comunicação que é a internet. Ô Edson, acho que já tá bom, né? São 8h18, 8h19 agora. Acho que a gente já falou Isso. demais, não? Quer falar mais É um que a pouquinho? conexão caiu, né? Não, tá tudo tranquilo, Marcos. Acho que tá por aí. O objetivo é esse, né? Agora, a gente divulgou bastante. Sábado eu coloquei aquela postagem no Facebook. Queria que muita gente que estivesse lá tivesse aqui, não batendo boca com a gente, mas discutindo, né? Como eu disse para você, eu fiz uma especialização na Unimap, Universidade Metodista de Piracicaba. O professor falava assim: professor, mas eu não concordo com a sua palavra. Olha como você ganhou seu dia. Você está pagando por uma aula e a gente veio aqui para enriquecer o seu conhecimento. Por que você não concorda? Aí começava a debater, discutir, formava-se um círculo, como os grandes pensadores faziam. Os pajés indígenas faziam isso, as ocas eram redondas, por quê? Não se tem superior, não se tem inferior, não se tem ascendente, descendente, somos todos iguais, iguais os cavaleiros da tábua redonda, Marcos, entende? Então, é muito importante, eu lembro muito do que esse professor falou, você ganhou o dia, nós vamos discutir o seu ponto de vista, talvez vamos mudar o nosso ou vamos mudar o seu, mas vamos conversar junto, porque você não concorda. Né? Tirar essas amarras da boca já é época. A democratização da comunicação está aí. Nós não estamos mais na época da ditadura em que você fazia um desenho e escondia, em que você fazia uma arte e o censor ia lá, cortava, decapitava, fazia do impossível o possível. Bom, eu quero só encerrar aqui deixando mais uma vez um recado para vocês aí. Enfim, vamos ajudar na construção ou na reconstrução de uma comunicação mais honesta, mais real, mais ética, enfim, faça a sua parte, viu? Vale a pena. Pense bem antes de sair compartilhando qualquer notícia, seja a favor daquilo que você gosta e pensa, seja contra, enfim, porque não vai ajudar, viu? Você acha que, enfim, você está fazendo parte de uma guerra cultural, mas não vai ajudar porque todo mundo perde, né? Todo mundo acaba perdendo nisso. Então, não saia compartilhando, pesquise melhor sobre os assuntos para poder conversar. Como o Edson acabou de falar, discordar é bom, por isso que aí você vai atrás, procura entender melhor. Você não precisa nem concordar nem com tudo que a gente falou aqui, nem com o que a gente está falando, mas, enfim, tente fazer a sua parte, construir uma comunicação melhor, porque todo mundo vai ganhar com isso, viu? Pode não ser amanhã ou depois, mas sim daqui a alguns anos. A gente tenta, pelo menos, tornar essas ferramentas importantes que a gente tem hoje, né, que é o WhatsApp, Telegram, as redes sociais, enfim, uma coisa mais do bem, né? Uma coisa mais útil, né? A serviço mesmo nosso, seja até do entretenimento, né? Mas com a informação, desde que seja uma boa informação, né? Desde que seja
para a gente mostrar o nosso amor por alguma coisa, mostrar o amor por alguém. Coisas boas, né, gente? Coisas boas. Faça críticas com bom senso, com respeito, né? Com responsabilidade, manter uma conversa, um diálogo, né? Com respeito, podendo discordar daquilo que você não gosta, porque tumultuar o ambiente, tumultuar toda essa modernidade e essa tecnologia não vai ajudar em nada. Então, faça a sua parte. Não compartilhe qualquer coisa antes de checar, antes de saber a realidade dos fatos. Enfim, aí assim a gente vai poder construir alguma coisa melhor. Pelo menos você pode pensar, né? Mas se eu não compartilhar, outro vai compartilhar, mas eu fico com a consciência tranquila, né? E eu não compartilhei nada, não fiz nada de errado. Para mim já serve, né? Não sei se para você vai servir, mas para mim serve. Então tenta fazer essa parte, né, Edson? Com certeza. E pensar não somente no mundo com ecologia que nós vamos deixar para nossos descendentes, né, Marcos? Não somente a qualidade de vida que vamos deixar para eles, mas também a informação que vamos deixar. Se hoje está assim, como eu disse, depois de 25, 26 anos que a internet tornou-se acessível no Brasil, como vai ser daqui mais 25 anos, 50 anos? Né? Daqui a pouco, nem a própria sombra vai ter o próprio conhecimento, né, a própria confiança que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem que pensar muito, porque toda a informação, como eu disse, vem bombardeio por aí, não na Ucrânia, mas aqui no Brasil. Daqui a pouco estaremos vivendo um período pré-eleitoral, né? Então, pese muito bem as informações, né? Hoje está muito mais fácil, por exemplo, do candidato vir a você, né? Antigamente você tinha que fazer comícios, conversar, distribuir santinho, etc. e tal. Hoje está muito mais fácil. Pegam o seu WhatsApp assim de forma, você nem imagina, né? Como que fulano tem meu WhatsApp e faz a propaganda do jeito que ele quiser, né? Então pese muito nisso daí. E qualidade de vida é principal, né? Qualidade de vida é principal para que a gente possa ter assim mente sã e corpo são, né? Mente sã e corpo são, né? Não é o que falam? Então, se você pensa bem, seu corpo também anda bem, né, Marcos? Obrigado, viu, Edson? Obrigado. Você é um poço de cultura, Edson. Eu sou do tempo que falava dos bicicletistas, lembra disso? Maquininha tricolor, lembra? 11 horas e 10 centavos. Afinal, o tempo é dinheiro. Eu ia falar exatamente isso daí, viu? Mas é isso. Quem sabe a gente faz mais lives aí. O Edson é apaixonado por filmes também, né, Edson? Opa, ainda? Com certeza. Você gosta mais dos antigos, mais dos clássicos, né? Exatamente. Agora a Netflix está mudando minha cabeça. Eu também gosto dos contemporâneos, viu? Ah, é? A coleção de quadrinhos tem ainda ou já desfez? Não. Só alguns mesmo. É seu pai que gostava mesmo, né? Que tinha muito por isso, né? Nem fale. Bacana, Edson. Muito obrigado. E saúde para toda a família aí, tá bom? E agradecer também o pessoal que acompanhou a gente e já deixar aqui o agradecimento também para quem vai poder assistir depois, né, Edson? Isso, exatamente. Com certeza. É bom, vamos esperar os comentários aí dos próximos que nos assistirem, né? E estou à disposição para qualquer outra necessidade que você tiver, viu, Marcos? Precisar de mais algum bate-papo, não sei se agradeço, se falei de mais, falei de menos, mas estou à disposição. Para mim foi muito bacana, viu, Edson? Valeu mesmo. Aquele abraço, um excelente resto de semana para você e para todos vocês aí que ficaram assistindo a gente e que vão assistir tudo de bom para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, Edson. Obrigado.